pés de um lugar tão escuro. Livrou-me do horror da tristeza que há neste mundo e deu-me a certeza da paz, fazendo surgir uma luz. E hoje conheço seu nome, é Cristo Jesus. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. Pôs os meus pés num lugar muito espaçoso, tirou todo o mal dos meus olhos, da alma e do corpo. Hoje os meus tempos mudaram e eu sou feliz. Tenho Jesus, que é tudo que eu quis. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. Casa fortíssima, rocha inabalável, cidade segura para aquele que crê. Convido você a abrir em 1 Timóteo capítulo 1. Timóteo capítulo 1, vou ler o versículo de número 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Capítulo 1, versículo 15. Diz assim o texto: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Esse texto aqui é muito interessante, ele ressalta o entendimento de Paulo da sua posição, pecador. O destaque dele é que ele diz que ele é o principal pecador. A gente vai tentar entender um pouco sobre isso na mensagem dessa noite. Antes eu gostaria de fazer uma oração com você para iniciarmos o culto dessa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, prestamos esse culto ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, para manifestar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela alegria de poder estarmos juntos e expressar de forma coletiva, Senhor, esse louvor a Ti. Nosso desejo é que o Senhor receba tudo aquilo que for prestado a Ti essa noite, porque é realmente sincero, é de coração. Nós nos preparamos, Senhor, para estar aqui. Nós reservamos esse tempo para dedicar somente ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nossa maior alegria vai ser saber que o Senhor recebeu essa nossa adoração. E pela Tua graça e misericórdia também clamamos que o Senhor, por favor, fale conosco através da Tua palavra e que ela venha revelar, Senhor, aquilo que precisa ser revelado, que ela venha transformar, mudar, Senhor, as nossas vidas e nos dar a oportunidade de praticar aquilo que Jesus praticava. Este é o nosso desejo. Obrigado, Senhor, por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, igreja. Então, eu quero estar lendo o Salmo 119, do 1 ao 10. É o maior salmo da Bíblia. Vou dar um tempinho para todo mundo abrir. Eu estava lendo com a minha mãe, porque minha família está passando por umas dificuldades com a minha tia, que está doente. Aí eu e minha mãe lemos o Salmo 119 inteirinho e oramos depois, e Deus falou muito conosco. Aí hoje eu vou estar lendo de 1 a 10, porque se eu ler ele inteiro, a gente vai ficar aqui até amanhã. São 176 versículos. Começa assim, Salmo 119, 1.
Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração eu busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. É muito importante a gente estar lendo a Bíblia e orando todos os dias, porque a gente tem que ter um relacionamento com Jesus, com Deus, e a gente falar de Deus aonde a gente for. Porque Jesus está voltando e só vai ser salvo ou tem céu ou tem inferno, onde um é o outro. E nós somos as testemunhas como igreja, fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos as testemunhas para ganhar o mundo, tirar almas das trevas. Então eu deixo esse salmo para a igreja meditar. Aí devemos basear nossas vidas na Bíblia, que a Bíblia seja a sua bússola. Amém. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. O trecho que a Michele leu, né, no verso 7, diz: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Amém? Então vamos louvá-lo, né? Vamos louvá-lo porque o Senhor nos resgatou, né? Perdoou os nossos pecados, e a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Alguém pode ficar no... foi lá, Osmo. Valeu, Osmo. Aleluia, Osana. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Jesus venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos com o Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e
ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. Então vamos celebrar ao Senhor com júbilo, amém? Cântico antigo, né? Que é nada mais é do que a transcrição do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua misericórdia de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Vamos mais uma vez? O Senhor é bom, né? Todo tempo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Hino 135 do cantor cristão, louvor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e aqui
tu conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Essa graça, né? Imploramos, essa graça que não merecíamos, né? Em João 14, versos 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Essa foi a resposta de Jesus para a mulher samaritana, né? Que essa fonte de água viva possa estar no meio do seu ser, amém? Que nunca venha a faltar, né? Essa água purificadora em nossas vidas, amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber
tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de hoje estarmos aqui neste local para te cultuar, Senhor. Que tudo que aqui fizermos, ó Deus, possa ser único e exclusivamente para a tua honra e para a tua glória, Pai. Não somos merecedores de nada do que o Senhor fez por nós, mas o Senhor derramou a tua graça sobre as nossas vidas. O Senhor nos alcançou. E hoje, ó Deus, fazemos parte do teu reino, porque o teu amor transbordou sobre as nossas vidas, ó Pai. E hoje pedimos, ó Deus, que as tuas águas venham inundar o nosso ser, ó Pai. Que realmente, ó Deus, em nosso ventre jorre águas vivas, ó Deus, vindas de ti. E assim, ó Deus, faremos a tua vontade, proclamaremos o teu nome e diremos que só o Senhor é Deus, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, ainda no restante dessa reunião, e que o seu nome continue sendo exaltado através das nossas vidas. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 18. Vamos estar lendo do verso 9 ao verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, tentando entender aí, se encaixar no ser pecador, em nos reconhecermos pecadores, exatamente na medida que nós somos. Diz assim o texto: contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justo e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Jesus, nós, pela tua graça e misericórdia, acabamos de ler a tua palavra, Senhor, o teu texto sagrado. Gostaríamos de pedir, de clamar a ti, Senhor, que o Senhor operasse um milagre neste momento em nossas vidas. Que o Senhor abrisse o nosso coração, que o Senhor abrisse os nossos ouvidos, que nós com clareza pudéssemos estar prestando atenção somente na tua voz. Que ela, como sempre, venha com amor, Senhor, sobre nossas vidas e nos faça enxergar aquilo que é necessário ser transformado em nós. Nos faça reconhecer os nossos pecados, a nos colocarmos diante de ti em clamor por perdão e viver realmente uma mudança, uma transformação de vida, Senhor, tudo para a honra e glória do teu nome, e este é o nosso desejo neste momento. Por isso, Senhor, pedimos encarecidamente, nos perdoa, nos limpa, nos purifica, nos torne aptos a este momento, Senhor, e fale conosco pela tua graça e misericórdia. Preciso dizer também, Senhor, que eu anseio ouvir o Senhor falar, e peço, Senhor, que por favor o Senhor fale através de mim. O Senhor sabe as minhas limitações, o Senhor sabe o quanto eu sou pecador, o Senhor sabe da minha arrogância, Senhor, e eu peço que por favor o Senhor possa controlar tudo isso, e que somente o Senhor possa ser louvado neste momento. Que o Senhor fale conosco, Senhor, que pela tua graça o Senhor fale através de mim. Também desejo ouvir a tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém? Ótimo. O texto de hoje diz, versículo 9: contou também, quando tem um também aí, parece que Jesus está continuando uma mesma linha de raciocínio. Na quarta-feira a gente meditou um pouquinho sobre Jesus falando sobre justiça através de uma parábola de oração. Aliás, falando sobre oração através de uma palavra de justiça, era o contrário. E aqui ele vai continuar falando sobre oração e vai continuar falando sobre justiça. O texto é direcionado a um grupo específico de pessoas, você reparou comigo? Versículo 9 diz: alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justos e desprezando os outros. Ou seja, é uma classe especial de pessoas. E hoje a gente vai ter que conseguir identificar se nós participamos ou não dessa classe de pessoas. O texto já começa aí com uma certa dificuldade, né? Se Jesus estava falando para pessoas que confiavam em si mesmo, ao ponto de olharem para si mesmas como justas, como Jesus conseguiria chegar a essas pessoas? Porque o texto é claramente uma repreensão. E quão difícil é você repreender alguém que se acha correto, que se acha justo, que se acha limpo, que se acha puro, que entende estar certo e por isso não precisa se arrepender. E por estar certo não precisa pedir perdão. E por ser arrogante a esse ponto, tem uma consequência que é direta. O texto diz que essa pessoa também despreza o seu próximo. Você já deve ter passado pela situação de tentar corrigir alguém e essa pessoa ela não se humilhou, não aceitou a sua correção, e a atitude nela, na sequência de autoproteção, é rejeitar você. Muitas vezes com ofensas, muitas vezes com humilhação. Não é esse o padrão? Jesus está falando com um grupo específico de pessoas, que a Bíblia diz que é de dura cerviz, que é a ideia da cervical, pessoas que não se dobram. Mas Jesus, ele é diferente da gente. Ele tem uma capacidade, ele tem uma sabedoria, ele tem um jeito de falar tão especial, que as palavras dele tocam fundo na nossa alma e revela aquilo que está oculto para nós mesmos. Quando nós ouvimos Jesus falar, a gente sabe exatamente a que ele está se referindo na nossa vida, no nosso coração. E é isso que eu gostaria que você parasse um pouquinho neste momento para pensar. O que Jesus gostaria de hoje falar diretamente à minha vida, diretamente ao meu coração? O texto ele vai iniciar no versículo 10 dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar. A expressão subir aqui é porque Jerusalém e o templo de Jerusalém ficam no alto de um monte. Então a expressão é muito parecida com a gente falando, olha, eu vou subir para São Paulo. É a mesma ideia, ok? As pessoas de toda a região de Israel vinham até Jerusalém, subiam um monte para adorar ao Senhor, para orar a Ele em um lugar específico. É legal essa ideia de um lugar específico para orar, porque normalmente quando a gente está nesse ambiente, a gente é mais propício a ter uma atenção, é mais propício a dedicar um tempo. Dificilmente em casa a gente consegue essa atmosfera, esse ambiente, apesar de muitos de nós conseguirmos. O texto diz que eram 2 homens. Um era fariseu e o outro publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Hoje a gente tem uma certa dificuldade ao ler o Novo Testamento, porque quando a gente lê a palavra fariseu, a gente já entende como uma ofensa, como um xingamento, não é verdade? Se alguém vier e chamar você de fariseu, rapaz, dá briga, não dá briga? Mas no tempo de Jesus não era assim. Os fariseus na época de Jesus eram pessoas respeitadas, eram pessoas de renome. Ser um fariseu era um cargo de alta elite, porque o judeu ele misturava as questões políticas, sociais e religiosas como uma coisa só. Paulo, por exemplo, ele se dá como destaque o fato dele ter sido fariseu.
Quando o texto fala fariseu aqui, diz, 2 homens subiram para orar, um era fariseu e o outro era publicano. Todo mundo que ouvia Jesus falar isso, chegou a uma conclusão clara. Um justo e um ímpio subindo para orar. Quem é o justo? O fariseu. Quem é o ímpio? O publicano. Por que o publicano? Porque o publicano era o cobrador de impostos que trabalhava para os romanos para tirar o dinheiro do seu próprio povo. Para o judeu isso, inadmissível. Para qualquer um seria inadmissível, em qualquer nação, não é verdade? Se a gente pudesse trazer para o nosso contexto de hoje, substituir aqui, seria mais ou menos o seguinte: 2 homens subiram para orar no templo. Um era um diácono de igreja, o outro era um político. Entende a proporção? Quando você fala, foram no templo orar, um era diácono e outro era político, entrou já na sua cabeça. Um justo e um ímpio. Entende? É mais ou menos essa a ideia. A gente poderia comparar também como 2 homens subiram ao templo para orar. Um era santista, o outro corintiano. E aí você tem a conclusão óbvia do que acontece, certo? Eu não vou dizer quem era quem do santista e do corintiano para não dar encrenca. Mas você já captou a mensagem, não já captou? Eu falo isso porque eu torço para o Corinthians, então tenho autoridade para falar. Continuando. Versículo 11. Desculpa, antes uma coisa importante. Quando Jesus coloca que os 2 subiram para orar, Jesus parece que está dando a intenção de mostrar para nós que a gente consegue entender, avaliando as nossas próprias orações, se somos esse tipo de pessoa que confia em si mesmo, que se acha justo aos próprios olhos e que coloca os outros de lado, rejeita os outros por causa disso, ok? Quando Jesus começa a parábola dizendo que 2 homens subiram para orar, parece que Jesus estava apontando, você quer saber se você é alguém que confia em si mesmo? Você quer saber se você é alguém arrogante ao ponto de achar que é justo aos próprios olhos? Se você quer saber se você rejeita os outros por causa dessa sua postura, é simples. Pare um momento e pense nas suas orações, na maneira com que você ora. E Jesus começa a dar o exemplo no versículo 11, dizendo, o fariseu, ele de pé, orava consigo mesmo. E rapaz, isso daqui é chocante. Porque a mesma expressão aqui que diz que ele estava orando com ele mesmo, é a mesma expressão no versículo 9 que diz que ele confiava em si mesmo. Ele confia em si mesmo e na oração ele olha para si mesmo. Na sequência ele diz, ó Deus, mas ó Deus é proforme, sabe? É só para manter aquele padrão de oração que é o correto, que todo mundo sabe como é que faz. Mas o texto diz claramente que ele orava para si mesmo. O texto parece passar a ideia de que ele estava orando em silêncio. Mas o texto também encaminha a ideia de que ele não estava num momento de conversa com Deus, que é a oração. Ele estava num momento em que ele estava falando consigo mesmo. O alvo da oração dele era ele mesmo. Irmãos, a gente tem essa capacidade. O ser humano, ele faz isso. A gente chama isso de diálogos interiores. Todo mundo fala isso. Você já deve ter se pegado várias vezes conversando com você mesmo, como se 2 partes de você estivessem dentro da sua cabeça, em que uma faz perguntas e a outra faz a resposta, só que é tudo você, não é? E você fica pensando ali nas possibilidades, no que você deveria ou não fazer. Se eu fizesse desse jeito, não, o resultado seria esse. Não, é melhor fazer diferente. Se eu fizesse assim, aconteceria assim, e você fica falando com você mesmo, discutindo com você mesmo ideias, planejamentos, sentimentos, intenções. Como é que eu posso lidar com essa minha emoção? Eu sei que isso é errado, mas o que eu faço com isso? E nessa conversa aí, que é muito boa e é muito produtiva, você pode chegar a algumas conclusões. O problema é quando esse tipo de pensamento se torna a sua oração. Quando você para o momento em que você diz que é oração, mas que em vez de você conversar com Deus, você conversa com você mesmo. Em que você para e começa a remoer
as suas emoções, as suas alegrias, os seus pesares, mas falando com você mesmo e tratando com você mesmo de cada uma dessas situações, louvando a você mesmo pelas suas atitudes e exigindo muitas vezes de Deus que Ele faça aquilo que você quer e não aquilo que Ele quer. A gente chama esse tipo de pessoa de egocêntrica, ou seja, a pessoa que só olha para si mesmo, tem uma capacidade enorme de enxergar o próprio umbigo, mas não consegue ver o desespero da pessoa do seu lado. Para esse tipo de pessoa, tudo deve ser para si. É o que é bom para mim. É o relacionamento que me agrada, é aquilo que me faz feliz. É os meus alvos, as minhas metas, os meus objetivos. A oração dessa pessoa tem sempre o eu e para mim, para mim, para mim, para mim. Assim como diz lá em Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhos. Dá. É isso. Então, o texto vem invocar esse tipo de pessoa que a gente consegue reconhecer ela facilmente dentro de um ambiente evangélico, dentro de um ambiente cristão. É aquela, por exemplo, que só vai aos cultos ou em programações que lhe fazem bem, que são para elas. É o tipo de música que eu gosto, é o tipo de pregação que eu gosto. E hoje o prato está cheio. A gente com o celular tem aquilo que a gente quer. Esse tipo de pessoa, ela não se importa com louvor, com adoração a Deus. Ela se importa consigo mesma. É por isso que quando ela abre o vídeo para ver o culto, ela pula o momento dos louvores e vai direto para a pregação. Porque ela não se importa com nada que seja para outro, só se importa com aquilo que é para ela mesma. Vou ver a mensagem que vai me agradar. Mesmo que a mensagem venha doer, venha cutucar o meu pecado, a gente sente aquela emoção gostosa, sabe? E aquela realização de estar sendo confrontado e até um certo arrependimento, mas que logo passa na segunda-feira. Eu gosto de ouvir o pastor Rafael falar, porque ele impacta, sabe? Ele fala das coisas que a gente sente, que a gente pensa, e ele fala dos pecados, e ele diz que ele também está vivendo isso, que ele precisa melhorar e tal, e eu me identifico com isso e nada acontece. Porque o importante é eu gostar de ouvir aquilo que está sendo dito. Esse é o fariseu do texto. A postura dele, em pé, cabeça erguida. Eu digo cabeça erguida não porque o texto está dizendo, mas porque quando falar do publicano diz que a postura dele é diferente. Arrogante. Pessoas que só observam o mundo como se tudo fosse feito para ela. Sou o centro do mundo. Olha só a sequência do texto, versículo 11. Esse homem que orava consigo mesmo diz: ó Deus, parece até para Deus, né? Mas é para ele. E ele diz: graças te dou. Olha só, parece uma coisa boa, né? Alguém com gratidão no coração, mas ele diz: graças te dou, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, que são injustos, que são adúlteros, nem mesmo como esse publicano aqui, que era considerado ladrão também, trapaceiro. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, cada trecho aí da sua palavra, da palavra desse homem, não são coisas que a gente deva rejeitar. São práticas boas, justas, corretas, que Deus exige de nós. São práticas que nós devemos fazer, são ordens e mandamentos que Deus nos ordenou. Olha só, ele fala que ele não é ladrão. Olha, isso é uma coisa boa, a gente deve agradecer por isso. Ele fala que ele não é injusto, também devemos agradecer que ele não é adúltero, que ele não é um tipo de traidor da sua própria pátria, que ele jejua 2 vezes por semana. O judeu ele tinha a obrigação de jejuar 1 vez por ano. O fariseu jejuava 2 vezes por semana.
Olha só que cara demais. E o texto diz: dou o dízimo de tudo quanto ganho. Um exemplo. Era assim que os judeus viam. Ser como um fariseu é ser como um exemplo. Sabe qual é o problema todo dessa fala dele? Aquilo que ele diz antes. Aquilo que ele estabelece como parâmetro para a sua própria vida. Ele agradece a Deus no início dizendo: agradeço-te porque não sou como os outros homens. Opa! E aí a gente tem um problema grave. Se a nossa comparação de santidade, de justiça própria é em relação ao nosso irmão, a gente está perdido. Porque é muito fácil ser melhor do que o nosso irmão. Quando a gente observa aqui o texto, ele fala assim: olha, eu não sou ladrão. Quando você pensa nos milhões que um político roubou, você parece um santo, né? Mas quando é relacionado à sonegação de impostos, por exemplo, no imposto de renda, opa, pois isso aí também é ser ladrão? Também é ser ladrão. Só que quando você se compara com alguém que roubou milhões ou bilhões, parece que você é justo, né? Parece que alguém que está imundo na sujeira, ao seu lado, te deixa limpo, mesmo que você esteja maltrapilho. Ele diz que ele é justo. É muito fácil ser justo ao lado de alguém que vive segundo a injustiça, que vive tramando contra o seu próximo. Você não pode se comparar com um traficante de drogas. Olha, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa. Eu não sou que nem esse aqui, o traficante, não. Se esse o parâmetro, a gente vai ter grandes dificuldades. O texto diz: olha, eu não sou um adúltero. Olha, pode ser realmente que esse homem nunca tenha levado uma outra mulher para a cama. Mas e o olhar cobiçoso em cima da esposa do seu próximo? E aquele olhar maligno em uma posição complicada de uma mulher, quando ela se agacha e às vezes o seio aparece dentro da roupa? Será que isso não é adultério? Será que certos vídeos ou imagens que a gente recebe pelo WhatsApp a gente não pode considerar adultério? Já que Jesus disse: se você olhou e cobiçou, adulterou. Se comparar com o outro é muito fácil. Será que uma mulher não entenderia que é adultério ficar super feliz com os elogios que ela recebe de certa pessoa no trabalho? Porque isso eleva o ego dela? Irmãos, não necessariamente é preciso que você consuma o ato. Quando você estabelece um padrão, onde o cara que traiu a esposa 10 vezes, ele sim é o adúltero. Quando você trair a primeira vez, você vai continuar se achando justo. Não, eu só traí uma. E aquele lá que traiu 10? O texto diz: não sou como este publicano. E ele aponta lá o outro homem que está com ele. Traidor da sua pátria. A gente chama esse tipo de pessoa de quanto pior, melhor, né? Se não é aquela pessoa que eu gosto que está lá no governo, então eu vou lutar contra isso com todas as minhas forças. Todo mundo no mesmo barco. E pessoas lutando contra o capitão. Complicado, né? O texto na sequência diz que ele jejuava 2 vezes por semana. Entenda, o jejum, e Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, o destaque do jejum não era uma vida de compromisso e intimidade com Deus. Não era manifestação de que essas pessoas estavam dependendo completamente de Deus, até na questão alimentícia. Não era isso. O objetivo era
Status social. Em Mateus 6, Jesus diz que as pessoas, enquanto jejuavam, demonstravam fisicamente pelas roupas que estavam jejuando, para que todo mundo pudesse observar e aplaudir elas. E aí Jesus diz, olha, se você está fazendo isso para que os outros vejam, você já ganhou o que você queria. Não vai ter nada de Deus, mas vai ter todos os aplausos do ser humano. Ele diz, eu dou o dízimo de tudo que ganho. Olha, se tem gente que não dá o dízimo, eu, por exemplo, se eu faço um biquinho aqui, ganho um dinheirinho a mais, eu vou lá e tiro meus 10% e dou. É lógico que eu dou na frente de todo mundo para ser aplaudido, mas é para todo mundo saber que eu dou. O tesoureiro pode ver lá, o tesoureiro, pode olhar lá o meu nome lá, o registro. Está todo certinho todo mês. E esse daqui é aquele que quando recebe, vai para a calculadora para ver nos centavos quanto é 10%. Porque não dá nem um centavo a mais ao Senhor. Porque esse dízimo não é para Deus, é para Ele mesmo. Irmãos, a gente precisa entender que se o parâmetro de santidade, de correção, de justiça for o outro, a gente vai ter sérios problemas. Porque a Bíblia ela estabelece um ranking onde só tem 2 lugares em relação à justiça. Na Olimpíada Espiritual de Deus, digamos assim, o pódio só tem 2 lugares. O primeiro lugar é Jesus como homem, referência de justiça e santidade. E em segundo lugar está toda a raça humana pecadora. Todos nós estamos em segundo lugar. Nós somos os primeiros perdedores da lista, assim como os últimos. É por isso que você não pode dizer que é alguém melhor por nunca ter matado alguém. Se você fosse comparar com Mao Tse Tung, por exemplo, ou com Hitler, ou com Fidel Castro. Qualquer um deles é desprezível, mas você é tão desprezível quanto, porque continua em segundo lugar, no mesmo lugar que eles estão. Justiça própria é isso. Olhar para si mesmo como justo nada mais é do que isso. Irmãos, esse desenvolvimento do seu pensamento e das suas emoções te traz um certo prazer. Quando você começa a se comparar com os outros e você observa que você é um pouquinho melhor do que eles em algumas áreas, isso começa a te dar uma satisfação. Nossa, como é bom saber que eu não sou um adúltero, que eu não sou um ladrão, que eu não luto contra a minha própria nação. Como é bom saber que eu dizimo de forma correta, porque tem fulano de tal que vive isso, e fulano de tal que vive aquilo, e vive aquilo, e vive aquilo. Então você começa a olhar a desgraça da vida dos outros, e começa a ver isso com prazer, porque você não participa daquela desgraça. E ainda diz a Deus, Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal. Às vezes você não faz isso em oração, mas o fato de você estar se comparando com outras pessoas é uma marca registrada da nossa sociedade de hoje. E qualquer comparação com rede social é mera coincidência. Não é lá que a gente fica observando a vida de todo mundo e que a gente tem prazer em ver a desgraça alheia para constatar que nós não estamos nela? Você viu fulano de tal o que fez? Você viu a foto de fulano de tal onde ela estava? Onde ele estava? O que estava fazendo? Você viu fulano de tal? Saiu do armário. Graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo. Graças a Deus porque eu não participo disso. E aí na sequência você, para elevar a si mesmo, bota uma foto sua, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos perfeitos.
igualzinho comercial de margarina. Ser justo em comparação com o próximo é a concorrência desleal do engano do pecado. A gente consegue ouvir a voz da serpente nessa conversa, do próprio Satanás dizendo: você é bom, você é honesto, olha aquele ali, ó, olha aquele lá. Exatamente a visão do fariseu aqui. Olhar para si mesmo, se ver como justo, comparado a miseráveis, e não ter que pedir perdão. O padrão da oração desse fariseu é o padrão do agradecimento contínuo, mas um agradecimento que não louva a Deus, um agradecimento que só louva a si mesmo. Porque eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou publicano, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo. E quando você vai ver, na oração tem mais eu do que Deus. Versículo 13 diz: mas o publicano, e aqui a gente começa a enxergar um outro tipo de pessoa. O publicano no texto, Jesus ele não está tratando se esse homem era correto na cobrança que ele tinha que fazer. O texto só vai indicar o padrão de oração correto. E você começa a observar que o padrão de oração correto é ligado à humildade. E que a humildade é ligado a uma postura que revela aquilo que está dentro do coração. Diz o versículo 13: mas o publicano em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu. Parece que ficar em pé era o padrão de oração da época. Existem alguns relatos de que as pessoas oravam dessa forma em voz alta. O texto aqui não faz referência se ele estava falando em voz alta ou não, mas o fato é que ele estava em um lugar longe. Porque ele entendia que ele não era digno de estar nos primeiros lugares. Para a gente, a questão dos primeiros lugares já não tem tanto peso hoje. Mas na questão judaica, os primeiros lugares eram os lugares de honra. Exatamente aqueles lugares em que Jesus diz: não procure eles. Sempre lá nos últimos. Para que alguém venha e convide você para sentar nos primeiros, e não o contrário. O texto diz que esse homem, ele se enxergava como alguém não digno ou indigno de estar no lugar que era considerado casa de Deus, de estar no ambiente de oração que deveria ser para justos, e ele ali pecador, constrangido, fica ali nos últimos lugares, de longe. O texto diz que ele nem mesmo levantava os olhos ao céu. É a postura daquele que é culpado. Rapaz, você conhece postura do culpado? Quem tem filho sabe como é que é. Fulano, você fez isso, só de você ver a encolhida que dá assim, fala, fez. Parece com um cachorro também, né? Cachorro, às vezes a gente fala, cachorro também, ele vai lá, pronto, se denunciou. Esse homem era assim. Jesus, ele está elogiando essa postura. Irmãos, o fato de você se colocar longe e de cabeça baixa não é em comparação com o seu próximo, é em comparação com aquele que está em primeiro lugar, que é Deus. E diante dele, nós sempre ficaremos envergonhados por causa dos nossos pecados, a não ser no dia em que ele nos libertar por uma vez por todas desse pecado e poderemos ver ele face a face. Mas antes disso, a gente nunca vai se achegar a ele com o nariz em pé. A gente nunca vai poder sentar com ele numa oração e dizer: Senhor, hoje eu gostaria de agradecer a você porque eu não sou que nem fulano de tal. Não tem isso.
Porque quando a gente chegar para Jesus e dizer para Ele que eu agradeço por não ser um adúltero, quando a gente olha para Ele, que é perfeito em santidade, a gente vai começar a parar e falar assim: olha, na verdade, Jesus, eu nunca levei uma outra mulher para a cama, mas hoje mesmo eu cobicei uma mulher que não era minha. Eu nunca peguei numa arma para assaltar alguém. Mas hoje na prateleira estava escrito um preço e no caixa estava escrito outro. E eu não falei nada. Lógico, né? Se estava mais barato, se estava mais caro a gente ia reclamar. Ou seja, será que só eu que peco assim? Quando o padrão é Cristo, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Não existe mais ninguém santo. Não existe mais ninguém justo. Já não existe mais quem possa olhar para si mesmo e dizer: sou correto em minhas ações. Não. O que tem são pessoas envergonhadas. Pessoas que baixam a cabeça. E pessoas que dizem o seguinte: ó Deus, tem misericórdia de mim. Na minha versão diz um pecador, mas o texto mesmo diz o pecador. Esse homem, ele se reconheceu como o pecador. Ele se colocou abaixo de todos, assim como Paulo fez. Talvez Paulo tenha aprendido isso nesse texto. Em não se comparar com ninguém, sabe? Mas se comparar com Cristo e dizer: Senhor, Tu és santo, mas eu, pecador, eu preciso da Tua misericórdia. Irmãos, todas as nossas orações deveriam ser: Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sempre começando com misericórdia, clamando a Deus por misericórdia. Porque a nossa situação é precária, irmãos. Não ache porque você tomou um banho e está com roupas limpas e está todo bonitão aí, cheiroso, que você tem alguma dignidade em si mesmo. A nossa situação é precária. É fétida. Todas as nossas orações deveríamos estar nos colocando como o pecador, o mais pecador, o maior pecador, porque essa é a nossa realidade. E clamar a Deus com insistência por misericórdia. A gente não tem direito de pedir nada a Ele a não ser misericórdia. Mas a gente tem a capacidade de exigir dele um monte de coisas. A gente fica agradecendo a Deus por pecados que a gente tem cometido. Senhor, obrigado porque eu não faço isso, eu não faço aquilo e não faço aquilo outro. Você é perfeito nessas coisas? Perfeito é só Cristo. O texto, Jesus, ele destaca, sim, a realidade de um que ora com justiça própria e por isso tem afastado cada vez mais as pessoas ao redor de si, e outro com humildade, que está muito mais próximo de Deus e muito mais próximo do seu próximo. Por que isso é tão importante? Olha, porque a Bíblia ela diz para a gente pregar o Evangelho, não é isso? Os pecadores, eles têm muito mais chance de serem salvos se eles tiverem a alegria de encontrar pela frente um cristão humilde. Não é isso que a gente vem estudando no livro de Lucas? Jesus vinha, falava e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem vinha até Jesus para ouvir? Publicanos, pecadores,
ladrões, prostitutas, porque ele não era arrogante, porque ele não era como o fariseu, porque ele não fazia questão de orar de pé agradecendo por coisas e se comparando a pessoas. Senhor, muito obrigado porque eu não sou que nem os outros homens, todos pecadores, você vai para o inferno. É mais ou menos assim que a gente faz, não é? Não, pastor, jamais a gente faria isso. A gente faz com palavras bonitinhas. Não tem espaço na nossa vida para acolher o pecador. Porque nós somos tão limpos, mas tão limpos, entre aspas, que nós não suportamos o pecado, o fedor do pecado na vida do outro. O nosso a gente suporta bem. Versículo 14 para terminar. Jesus disse: digo-vos que este, o último publicano, desceu justificado para a sua casa, e não o outro, que é o fariseu. Pois todo que se exaltar, será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Irmãos, o pensamento é muito simples, é muito claro aqui. Você que se exalta diante dos homens, humilhado diante de Deus. Você que se humilha diante de Deus, exaltado diante dos homens. O processo é simples. Por que a gente tem tanta dificuldade de se humilhar diante de Deus? Porque a gente tem dificuldade de reconhecer que somos injustos. Não foi assim que a gente começou no versículo 9? Jesus falou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezando os outros. Opa! Parece que Jesus tinha um encontro marcado com a gente hoje aqui, não é? Se nós começarmos a olhar para nós mesmos quando Deus nos vê, muita coisa vai mudar. A gente vai começar a se olhar como pecador e começar a clamar a Ele por misericórdia. A gente vai se curvar diante dEle. E Ele nos exaltará diante dos homens, e não nós mesmos. O negócio é que a gente gosta de se exaltar diante dos homens. A gente gosta de parecer mais santo, mais puro, mais limpo. Pelo menos nas redes sociais da gente, as fotos são sempre assim. Santos, puros e limpos, não é? Na sua vida, aí eu já não sei, né? Mas eu tenho uma palavra final hoje como um desafio para a sua vida. Versículo 14, ele inicia Jesus dizendo: digo-vos que este desceu justificado para casa. E a pergunta é: como você vai hoje para a sua casa? Como? Você vai justificado? Você vai humilhado diante de Deus? Você vai perdoado e limpo dos seus pecados? Vai ter coragem de cancelar suas redes sociais, se isso tem te feito pecar? De cortar relacionamentos que soam, que flertam com adultério? Vai cortar negócios que beiram ao roubo? Vai começar a dizimar? Vai jejuar? Não sei se uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se for 2 vezes, já pode botar o título de fariseu no peito. Mas fazer todas essas coisas para Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele não faz uma apologia ao pecado. O texto não está dizendo assim: viva de qualquer jeito e depois chegue diante de Deus e diga misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não. Ele só está dizendo assim: você sempre precisará de misericórdia. Quando você der o dízimo, vai precisar. Quando você não roubar,
vai precisar de misericórdia. E quando você não adulterar, vai precisar de misericórdia. Você sempre precisará de misericórdia. Você estará sempre em segundo lugar e Deus é primeiro lugar. Você está sempre se comparando com Jesus e não com o seu próximo. Sempre se humilhando, sempre entendendo. Preciso melhorar nisso. Preciso melhorar naquilo. Eu preciso melhorar. Vou fazer um convite para você. Quarta-feira a gente sempre se reúne aqui para orar. Não sei se é só aqui no Japuí que acontece. Meu pai vai me dizer aqui. O culto de oração é sempre menos assistido lá também? Ou todas as igrejas que eu passei, o culto de oração era sempre mais vazio. Tem um porquê. O porquê a gente aprendeu hoje. O texto diz que a pessoa orgulhosa, arrogante, egocêntrica, que só pensa em si mesmo e só vê a si como justa, ela tem um padrão. O texto diz que ela ora para si mesmo. Para ela orar com outros é desnecessário. Entende? É sempre orar consigo. Eu posso orar em casa, eu posso orar sozinho, eu posso fazer meu culto em casa, sempre sozinho e tal. É sempre esse papo. É o egocêntrico falando. É o desigrejado. Quarta-feira a gente vem aqui para quebrar isso. Para que eu não ore mais sozinho. Para que eu ore para Deus e junto com meu irmão. Ao invés de fazer referências ao meu irmão na oração, apontando o pecado dele, eu faço a oração junto com ele, pedindo misericórdia. Venha para a gente na quarta-feira. Quarta-feira não vai ter espaço para o seu egoísmo, mas vai ter muito espaço para a humilhação. Vamos orar? Senhor, neste final a gente gostaria de estar pensando sobre como nós voltaremos para casa. Depois de ouvir essa palavra, depois de entender, depois de avaliarmos as nossas orações, como é que a gente vai voltar para casa? De que jeito? Justificados? Cheio de pecados ainda? Humilhados ou arrogantes? Essa resposta, Senhor, ela é individual. Mas neste momento todos nós gostaríamos de clamar por misericórdia. 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 Você não vai repetir, irmão? Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Não estou ouvindo, irmãos. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Senhor, nós somos os pecadores. Nós somos os pecadores, Senhor. Em estado precário, sem levantar os nossos olhos aos céus. A gente não tem nem coragem disso. Clamamos a Ti por misericórdia. Clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos voltar para casa do mesmo jeito. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Por favor, Senhor, a gente sabe que não merece. Nós reconhecemos os nossos pecados. Nós entendemos, Pai, o quão pecadores somos e clamamos a Ti. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas.
Tem misericórdia da nossa igreja, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja no Brasil e no mundo. Tem misericórdia de nós. Nós temos procurado o lugar certo. Nós temos buscado orar, Senhor. Mas muitas vezes a gente ainda age como fariseu. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, nós clamamos a Ti por misericórdia. Nos dá vida, Senhor. Reaviva, Senhor, a Tua igreja. Nos junta, nos une, Senhor, para pregar o Evangelho. Tira de nós esse egocentrismo, Senhor. Tira esse desejo de parecer melhor do que os outros. Esse desejo de estar acima dos outros. Esse desejo de afastar os outros, porque nós achamos que somos mais justos. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Por favor, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Opera um milagre, Senhor, aqui. Todos nós precisamos, Senhor. Eu preciso da Tua misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Quantos relacionamentos quebrados, Senhor. Quantas pessoas vivendo em adultério. Quantas pessoas no pecado do roubo, do engano, Senhor. Da traição. Quantas pessoas, Senhor, roubando a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, sem honrar os seus compromissos contigo. Senhor, todos nós clamamos a Ti por misericórdia. Nós somos um, Senhor, nós somos a Tua igreja. Se um peca, todos estão sofrendo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Nós não temos o direito de pedir nada a não ser misericórdia. Pai, opera um milagre hoje, por favor, Senhor, para que nós não venhamos a voltar para casa do mesmo jeito. Nós não queremos, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia. Vamos clamar, igreja. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Senhor. Pai, que as lágrimas aqui não sejam em vão. Que a emoção que toma o nosso coração, Senhor, não seja uma máscara. Que tudo isso, Pai, possa mover as nossas vidas na Tua direção e mudar as nossas atitudes. Que nós venhamos a viver um verdadeiro cristianismo e que isso possa ser expresso em louvor a Ti em cada um dos cultos, na nossa vida diária, Senhor, tudo dedicado a Ti, tudo para a honra e glória do Senhor, nada para nós, nenhum aplauso para nós, tudo, Senhor, tudo para Ti, Senhor. Que nós possamos reconhecer Deus no nosso dia a dia. E que nós possamos ver as Tuas misericórdias se renovando diariamente sobre as nossas vidas. E que a cada novo dia, ao iniciar, ao terminar, em todas as oportunidades que nós tivermos, que a nossa oração se inicie com um pedido de misericórdia. Que isso venha a ter um lugar especial no nosso coração, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar um último cântico. Quando a gente tem um compromisso verdadeiro com o Senhor, a gente sabe quem Ele é, né? O primeiro, o único. E sabemos também quem somos, né? Aqueles que necessitam da misericórdia do Senhor.
pra teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por mim, nós também, pra teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Vamos orar, irmãos, para encerrar o culto dessa noite. Senhor, que tempo especial nós tivemos aqui essa noite. Sem dúvida nenhuma, o mais especial foi poder expressar a nossa gratidão e o nosso louvor a Ti. Dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto é bom Te servir, Pai. O quanto é bom viver, Senhor, nessa Tua graça. E também a alegria, Senhor, de poder clamar a Ti por misericórdia. Reconhecer a realidade do que somos. E clamar ao único Deus que pode nos justificar. Louvado seja o Teu nome por isso. Que haja um espaço realmente, Senhor, da Tua palavra no nosso coração. Que ela crie raízes, que ela possa gerar frutos, que ela alimente outras pessoas. Este é o nosso desejo. E continuamos clamando pelo Teu poder, Senhor, pela Tua ação milagrosa no Brasil, no mundo inteiro, nos livrando, Senhor, do mal, nos livrando, Senhor, da doença, Senhor, do desemprego, de tudo aquilo que tem nos ferido, mas principalmente nos aproximando da salvação em Cristo Jesus. Que nós, Senhor, como Tua igreja, possamos levar o Teu evangelho àqueles que não Te conhecem. Que Teu Espírito Santo, Pai, opere milagres, convencendo as pessoas da necessidade da conversão. Que nós sejamos, Pai, os Teus arautos. E que nós estejamos, Senhor, celebrando cada nova vida nascida de novo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio.
E pedimos, Senhor, mais uma vez a honra de exercê-lo, Senhor, neste mundo, e que este mundo, Pai, seja evangelizado na nossa geração. Este é o nosso desejo, Pai. Louvado seja o Teu nome por esse culto especial. Te agradecemos por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus.